Wilson. Amigos e amigas, boa tarde, tudo bem? Para os que estão assistindo a gente na sala virtual e que não são do Nordeste, boa noite, né? Tem uma turma que está assistindo, mas está já em outro horário, uma hora na frente. Amigos, uma alegria novamente estarmos aqui para fazermos esse contato entre a escola espiritual e todos aqueles que buscam esse caminho no sentido de resolver, ou pelo menos buscar resolver, a essência, a razão de ser da sua vida. O tema de hoje que nós escolhemos para esse contato é a missão do homem no período terrestre. Creio que aqueles que acompanharam a divulgação pelo Face viram esse título, né? E nós vamos tentar desenvolver a partir desse título também. O próprio título nos sugere duas coisas que poderão nortear o nosso contato. A missão, a tarefa, a razão de ser do ser humano, e falamos também especificamente de um período terrestre. Se falamos de um período terrestre é porque devem haver outros períodos também. Então, nós vamos, para começar, nós gostaríamos só de, assim, em termos de organização, dizer que nós vamos ter uma primeira etapa, que vai ser expositiva, a gente vai falar um pouco, e em seguida a gente abre para perguntas. Eu espero que a gente consiga dividir mais ou menos ao meio essa uma hora e pouco que a gente está disponível aqui para conversar. Eu gostaria de, no máximo, falar em torno de 30 minutos para que a gente possa trocar perguntas e respostas durante os outros 30 minutos, tá certo? Gostaria de ter como um pequeno exemplo, como uma pequena imagem, a ideia de uma construção. Tudo na vida, ela precisa ter um plano, uma ideação. E essa ideação, ela prevê, ela antevê tudo o que deverá ocorrer nas fases seguintes. Por exemplo, quando se projeta, quando um arquiteto senta para projetar um prédio, uma casa, enfim, o que seja, ele pensa em todos os detalhes, desde os fundamentos daquela casa, os alicerces, a encanação, por onde a água vai correr, ele pensa na ventilação, ele pensa na iluminação, nos fios que vão correr por dentro das paredes, enfim. Ele tem que olhar todos os detalhes para que aquela ideação, em algum momento, né, ela vá se tornar uma realização, ela vá se manifestar para o fim pela qual ela foi criada. Assim, amigos, a vida, a nossa existência, e eu estou falando aqui tanto no sentido menor, microcósmico, mas principalmente no sentido macrocósmico, ela não é uma manifestação ao léu ou sem um planejamento, né? Existe uma ideação pela qual nós nos manifestamos. De forma que nada, na verdade, acontece ao acaso. Da mesma forma que o arquiteto, o engenheiro, enfim, todos aqueles que se reúnem em torno vão executar um plano, da mesma forma, o ser humano, ao ser criado, atrás disso há um plano, há uma ideação para que aquilo que foi idealizado pelo Criador ou pelo grande arquiteto, se assim a gente queira chamar, pelas forças que perceberam, que conceberam esse ser, elas possam se realizar. E a realização desse processo, a execução desse processo, ela se dá em períodos extremamente longos, né? Não é uma coisa que a gente tenha como medir, né, necessariamente. São milhões de anos.
E nós temos praticamente, assim, vamos trabalhar em torno dessa ideia, em 4 períodos básicos: na concepção e na criação desse ser que nós chamamos ser humano, que somos nós, e também de toda a sua casa, né? De toda a sua casa, o planeta Terra, de todo o sistema solar, enfim, de tudo que é criado. O primeiro período, onde é lançado a ideia desse ser humano, nós chamamos do período de Saturno. E, por favor, esse nome não tem nenhuma relação com o nosso planeta Saturno, que está, ou com qualquer evidência relativa às influências do planeta Saturno do nosso sistema. Né? Não é ligado a isso. Tá? Nesse período, o ser humano é concebido, ele é idealizado. E, principalmente, o que nós temos hoje como corpo material, ele é idealizado, e todos os materiais relativos à formação desse ser são como que concebidos e trabalhados pelas forças que estão encarregadas de realizá-lo. Depois nós temos um período chamado período solar, na qual outra etapa desse plano começa a se realizar. Esse plano do período solar, ele concebe e também começa a juntar materiais e a ser realizado e executado do corpo etérico do ser humano. O período seguinte, ele vai trabalhar com a ideação, com o recolhimento de materiais e com a criação do corpo astral do ser humano. E nós chamamos esse período de período lunar. E chegamos à ideação e à execução do período terrestre, que é onde a forma física se revela. E o corpo mental do homem também é concebido. Então, a primeira fase, o período de Saturno, ele dá a ideia, ele cria a execução de um plano ligado ao corpo físico. O período de solar, ele faz isso relativo ao corpo etérico. O período lunar ao corpo astral. E o período terrestre ao princípio de um corpo mental. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes desses períodos todos, porque não teríamos a menor condição, né? Mas isso é um conhecimento universal, esse conhecimento não pertence, não foi criado pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, ele está na doutrina universal, revelado por vários obreiros mundiais, como Helena Blavatsky, como Max Heidel, e aqueles que gostarem de pesquisar sobre os detalhes de todo esse processo, podem consultar esses autores que vai estar lá em detalhes. O objetivo do nosso contato não seria entrar nesses detalhes. E nós gostaríamos de comparar toda a criação desse ser humano com o nascimento e a concepção de um de nós, de um ser humano que hoje está aqui. Ao nascermos, o ser humano nasce o primeiro que nasce é um bebê e ele é apenas um corpo físico. E ele ainda não domina o seu corpo físico. É preciso de muitos cuidados, né? Os pais e as pessoas que estão ao redor precisam cuidar para o desenvolvimento daquele ser. A partir de um determinado momento, 6, 7 anos de idade, ele ganha também um novo corpo, o corpo etérico. Ele também começa a se revelar. Mais 7 anos, em torno de 7 anos, ele vai ganhar um corpo astral. E mais um pouco, mais 6, 7 anos, ele vai ter o corpo mental pronto. Observem que esse desenvolvimento que cada um de nós passa é o mesmo desenvolvimento da criação do próprio ser humano. Então, quando um ser nasce,
ele revela, na verdade, todo o caminho da humanidade em uma única vida. Isso é também feito. E vamos tratar agora, dentro desse quadro, da passagem do terceiro para o quarto período da criação do ser humano. Porque é a partir dessa fase que vão se revelar algumas dificuldades que hoje nós vamos encontrar no nosso cotidiano. Na fase do ser humano que ele passa do período lunar ao período terrestre, na criação do corpo mental, esse ser, como uma criação perfeita, como uma criação divina, e essa criação se revela em 7 períodos, ele está passando por um processo de amadurecimento. E nesse período ele precisaria desenvolver o que nós chamamos comumente de um corpo mental. E esse corpo mental, ele dá a esse ser humano que está em desenvolvimento a ideia de toda a sua criação. Ele pode conceber todo o processo pelo qual ele está passando. Até então, até antes da criação desse corpo mental, o ser humano ele é dirigido de fora para dentro. Então, as entidades que estão encarregadas do desenvolvimento desse ser, dessa onda de vida, elas cuidam desse desenvolvimento. Então, elas, assim como a gente cuida de um bebê, até ele se tornar independente, mas ele só vai se tornar emocionalmente independente e fisicamente independente lá pelos 20 e poucos anos, quando o corpo mental está maduro. E aí nós dizemos, pronto, ele agora é um ser humano adulto, responsável por si mesmo. Da mesma forma, na criação desse ser humano, essas entidades cuidaram do ser humano até que essa estrutura mental estivesse madura para que, a partir daquele momento, o ser humano pudesse cuidar da sua própria evolução, desse seu processo evolutivo, e também, depois de amadurecer, cuidar das outras ondas de vida que estavam abaixo dele e a qual ele terá uma responsabilidade quando esse corpo mental estiver completamente maduro. Quando a linguagem religiosa, bíblica, quando a linguagem sagrada fala em queda, em desligar-se do plano divino, esse fato, essa ocorrência se dá exatamente nesse período entre o terceiro e o quarto, na formação desse corpo mental. O homem, quando ganha esse poder, quando ganha essa condição, ele se enamora de si mesmo. Ele percebe o quão poderoso, o quão mágico, o quão mago ele pode ser. Mas ele está ligado a uma fonte universal que o criou e que doa para que ele possa dar continuidade a esse processo. Ele recebe forças, transmuta essas forças e impele toda a criação avante. Porém, todo o processo de criação é dado àquele ser que é consciente o livre arbítrio. Ele precisa tomar aquele rumo, aquele caminho conscientemente, através da sua vontade e da sua consciência. E nesse período, uma parte da humanidade que estava em desenvolvimento enamorou-se de si mesmo. E aí começa o processo que nós conhecemos como egocentrismo. Ele, por ter tanta força, por ter tantos poderes, ele pensa, ele acredita que ele não precisa mais da fonte universal e que ele mesmo, sozinho, é capaz de conduzir a criação. E ele começa um processo de afastamento. Ele começa um processo de desligamento daquela fonte original, do plano
inicial da sua criação. E é esse afastamento dessa ideação, desse planejamento, que vai fazer com que, em um determinado momento, esse ser humano ele realmente se desligue. Ele perca a ligação com o Espírito Universal e, a partir daí, todas as suas criações são voltadas para si mesmo. E quando ele perde essa ligação com o universal, ele se torna, vamos dizer assim, um joguete das forças que ele mesmo criou. Ele perde a ligação com a fonte da vida. E ao perder essa ligação, ele vai por caminhos que ele ainda não conhece. E ao perder esse vínculo, ele é como que, na linguagem sagrada dito, ele é expulso do paraíso. Ou, na verdade, ele mesmo sai. Né? Ele não é expulso de fora para dentro. É ele que vai deixar esse estado de ser e vai entrar numa outra condição. Porém, amigos, o desligar-se da fonte que lhe alimenta tem consequências. Ele não tem uma fonte própria de alimentação, então ele precisa criar uma fonte própria. E aquele ser que estava em formação tinha em torno de si um desenvolvimento, algumas características próprias ligadas ao plano original, e a partir do momento que ele perde essa ligação, ele deixa de ser alimentado por essas forças. E a não alimentação com essas forças torna-o, como eu poderia dizer, ele vai minguando, ele vai atrofiando os seus aspectos espirituais e vai crescendo na sua individualização, na sua egocentralização. Ele como que começa a criar um mundo paralelo em torno de si mesmo, mais desligado do plano original. E como Deus não abandona as obras de suas mãos, foi dado a esses microcosmos, essas entidades que se desligaram desse plano original, uma oportunidade de se religarem. Uma oportunidade para que eles percebessem o caminho que eles tinham trilhado e, através das experiências nesse caminho que nós estamos trilhando, ele ansiasse retornar, por perceber que tudo aquilo que ele cria é limitado e é perecível. E essa é a origem da nossa humanidade. Nós, como hoje estamos revelados, como nós nos conhecemos, somos fruto daquela condição que aconteceu no passado, quando aquelas entidades que estavam em desenvolvimento perderam a ligação com o campo espiritual, com o campo mãe, com o campo que alimentava-nos para o desenvolvimento posterior que estava previsto. O plano original daqueles microcosmos, daquelas entidades que não se desligaram, está em continuidade. Mas foi feito um plano em paralelo, vamos chamar assim um plano de emergência, que é para aqueles que estão desligados daquela condição original. E nós, a humanidade de hoje, pertence a esse grupo de entidades que se desligou da condição original. E por isso que nós temos as características que nós temos. Egocêntricos, né? Auto-mantenedores, cheios de medo, preocupação, enfim. Um ser humano que está muito distante da condição da perfeição, mas que em sua origem traz essa condição. E é por isso, e somente por isso,
que nenhum de nós está quieto. Nenhum de nós está à vontade no campo de vida que nós vivemos. Porque em nós existem duas vozes bastante expressivas. A voz do que nós podemos chamar como eu, dessa força que se mantém, que procura se manter nessa natureza. Mas existe também, em estado latente, uma voz que pertence ao estado original, que estava ligado no passado com todo o plano original da perfeição, mas que com o desligamento desse ser humano, essa força foi atrofiada e foi resguardada num pequeno átomo, numa pequena semente, num pequeno botão de rosa. Porém, aquilo que é perfeito, que é eterno, não se perde. E esse ser está em todos nós em estado latente. E a vida que nós levamos, as experiências de vida que nós temos, nos amadurece para perceber que estamos trilhando um caminho que, de fato, nós acreditamos que não é o caminho do homem perfeito. Todas as experiências de vida nos levam a crer que há algo de errado com o ser humano. Há algo de errado conosco, em nosso interior. E só a esses que percebem que há algo errado dentro de si mesmos, e também com todo o mundo, né, com toda a manifestação do ser humano, a esses seres que estão maduros, amadurecidos pela experiência de vida, fala neles a voz desse outro que está em estado latente. Com o amadurecimento desse ser humano, essa voz como que se manifesta. Todo ser humano que já não se satisfaz com aquilo que o mundo pode oferecer, seja ele filosofia, seja ele idealismo, materialismo ou o ismo que seja, quando o ser humano, depois de percorrer todos esses caminhos, grita para si mesmo como um grito interior, puxa, nada disso tem valor, é sinal de que esse outro nele está começando a despertar. E são a esses seres humanos que uma escola espiritual manifestada se dirige especificamente. Porque eles estão maduros pela vida para perceberem que percorreram um caminho que o distanciou da fonte e eles anseiam, a partir de agora, a fazer o caminho de volta, né, o caminho de retorno. É nesse sentido que uma escola espiritual trabalha. Ela trabalha no sentido de despertar em todos nós aquilo que restou de original, aquilo que restou de divino, de perfeito, de plenitude em nós. E isso está resguardado no centro matemático do que nós chamamos de microcosmo, ou o ser humano original. Nós, como seres humanos hoje, temos uma condição de uma manifestação física, uma manifestação de um corpo físico, que é envolto e interpenetrado por um corpo etérico, um corpo astral que envolve todos esses dois corpos, e uma faculdade mental não desenvolvida plenamente. E é aí que está a missão do ser humano na época que nós estamos vivendo. A queda, o desligamento desse ser humano do plano original, se deu quando esse corpo, que nós chamamos de um corpo mental, estava em desenvolvimento. No período terrestre, no período que nós estamos. E nós estamos, e percebam, amigos, que esse plano de desenvolvimento do ser humano, ele vai se realizando independentemente de nós estarmos
conectados a ele ou não. O plano original, aquilo que foi idealizado e que tem material para ser realizado, ele está se realizando. Nós que estamos desligados desse plano, não impedimos que esse plano continue a se realizar. O que nós precisamos é ser reintegrados, recolocados na onda de vida original para que possamos vibrar em harmonia com o plano da perfeição. Esse é o trabalho de uma escola espiritual, de transformar esse ser humano que está em estado de queda, desligado, e reintegrá-lo a um plano que continua se desenvolvendo. E para isso nós temos um tempo, né? Porque tudo aqui está ligado ao tempo. Então, esse período terrestre, ele se sucederá em outro período. Nós estamos numa fase do período terrestre, e após esse período terrestre, nós teremos o período de Vulcano, e depois o período de Vênus. Enfim, é um plano que vai se desenvolver. E nós, que estamos desligados desse plano, precisamos, se esse é o nosso anseio, né, nos reconectar a essa condição. E para isso é que todos os enviados, todos os grandes que foram enviados para a humanidade, todos aqueles que encarnaram aqui, como Buda, como Jesus, como Lao Tse, como Platão, enfim, como Sócrates, como várias entidades que se manifestaram, falaram do mesmo plano, do mesmo caminho de retorno. Tudo isso que nos foi colocado ao longo desse período visa reintegrar esse ser humano ao plano original. Então, amigos, o que hoje nós falamos dentro da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea não é nada de novo, não é nada que pertença exclusivamente a esse trabalho. Não. Uma escola espiritual, ela dá testemunho da doutrina universal. Ela não pertence a nenhum de nós. Ela pertence a todos nós, né? Podemos dizer. E todo o trabalho, toda a estrutura que uma escola espiritual mantém, visa levar aqueles que se ligam a ela, os seus alunos, e aqueles que querem percorrer esse caminho, a facilitar, a impulsionar a todos que realizem esse trabalho, que é um trabalho de uma mudança completamente interna dentro de seu ser. Porque toda a movimentação nossa hoje, ela é egocêntrica. Ela visa a nossa adaptação aqui. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente cria, é uma expressão nossa, do nosso egocentrismo. Quando a gente, por exemplo, cria alguma coisa, porque nós somos criadores, né? Nós criamos carros, nós criamos casa, nós criamos prédios, nós criamos instrumentos. Tudo aquilo é uma exteriorização de nós mesmos, dentro dos limites desses três corpos formados e de um princípio de corpo mental. Os nossos limites estão determinados por essa limitação da queda. Nós não conseguimos ir além disso, a não ser que, pelo processo de reintegração, esse corpo mental seja amadurecido e a reconexão com o aspecto espiritual se recoloque. Aí o homem novamente entra no processo evolutivo. E aqui, amigos, nós gostaríamos de encerrar essa primeira fase dizendo o seguinte: o processo evolutivo, esse processo de reintegração,
não é um processo automático. O desenvolvimento da ciência, da religião e da arte nos moldes que o homem está desenvolvendo não leva a essa reintegração. Porque o homem ele está desintegrado interiormente. Os seus 3 santuários, cabeça, coração e ação, estão desintegrados dentro de si mesmos. Tudo aquilo que o homem criar, revelar, é consequência dessa desintegração. Então, é preciso que, para que o homem entre no arco evolutivo novamente, ele passe por uma transformação interna. Todos esses seus 3 aspectos, que farão parte de um homem renovado, precisam se transformar. E a partir daí, sim, ele poderá se reconectar com o aspecto espiritual e fazer parte e ser um colaborador, quer dizer, um trabalhador ativo na realização do plano original. Então, gostaríamos de deixar isso bem claro, que o processo evolutivo não se dá automaticamente. Da mesma forma que o desligamento foi uma decisão do homem à época, o processo de religação também precisa ser um processo de vontade e de consciência. Ele precisa perceber e sentir dentro das suas entranhas a necessidade vital de retornar. Porque por si mesmo, ele não produz mais do que aquilo que nós estamos vendo. E por mais boa vontade, e por mais altruísta que nós queiramos ser, enquanto esses aspectos do ser humano não forem totalmente renovados, reestruturados, a sua animação, a sua alma continuará sendo egocêntrica, quer dizer, centrada em si mesmo, num processo de automanutenção, aonde o outro, sempre para ele, é um perigo, é um risco, e ele está sempre em luta. Ele nunca está à vontade, porque ele não está ligado a uma força de perfeição. Fechando essa primeira fase, nós diríamos que nós estamos no 4º período, no período terrestre, de todo um processo evolutivo. Dentro desse 4º período, o homem se desligou da condição original e criou um outro processo paralelo, que é semelhante ao processo original, com todos os 4 períodos. E hoje nós estamos numa forma material. Hoje nós temos um corpo, mas esse corpo também foi fruto de milhares de anos de evolução. Isso nós conhecemos um pouquinho, a ciência nos dá algumas pistas para isso. Mas, então estamos nesse 4º período e precisamos, como tarefa, para que retornemos ao processo evolutivo, criar um corpo mental puro, santificado, para que toda essa estrutura que nós chamamos de ser humano seja transformado e ele possa novamente respirar, ele possa novamente ser alimentado pelas forças divinas originais. Que hoje nós estamos apartados dessa condição. O que nós respiramos hoje são as forças etéricas, astrais e mentais da nossa natureza dialética, dos opostos. E nós vivemos em um círculo de nascer, crescer e renascer. E nós precisamos ir para o círculo da eternidade. Sair do círculo do nascer, crescer e fenecer para adentrar o círculo, a ideia da evolução de fato. Bom, nós vamos parar aqui.
E gostaríamos agora de deixar vocês à vontade, tanto na sala presencial, dos que aqui estão, como os amigos também que estão assistindo a gente na sala virtual, para que a gente possa fazer perguntas ou colocações e a gente começar, de fato, a dialogar. Acho que já falei bastante, mais de meia hora, né? Então, acho que a gente já tem elementos suficientes para que vocês possam fazer as primeiras perguntas. E não se prendam necessariamente ao tema que está sendo dado. Caso vocês queiram fazer perguntas de outra natureza, fiquem à vontade. Pois não. Eu pediria, só um minutinho, eu pediria aos amigos que estão aqui na sala presencial, como nós temos uns amigos que estão na sala virtual, nós pedimos que vocês façam as perguntas no microfone, para que os amigos possam também escutar e participar. O amigo pode estar bem próximo. Boa noite a todos. Muitas escolas espirituais acreditam que a Terra está passando por um processo de renovação e regeneração. Esse momento seria um momento transitório, não é? Um momento de transição. E queria saber o que a Rosa Cruz Áurea analisa sobre esse ponto. Obrigado pela pergunta, é bastante pertinente. Assim como nós estamos num processo de desenvolvimento, nós podemos dizer que a Terra, enfim, todo o sistema solar também está em movimento nesse sentido, né? E que nós adentramos, e isso é de conhecimento já bastante comum, né? E a Terra está adentrando o período ou a era de Aquários. E novas irradiações estão adentrando a nossa atmosfera. Isso é um fato, né? O tempo que nós vivemos hoje é completamente distinto do tempo de 50 anos atrás. E não faz muito tempo, né? 50 anos, alguns de nós está nessa faixa, né? As pessoas que nasceram no século XXI, são completamente distintas das pessoas que nasceram há 60, 100 anos atrás. Mas diferenças gritantes. Aparentemente são as mesmas, né? Mas são completamente diferentes. A dinâmica de vida delas é diferente, porque realmente há mudanças magnéticas às quais o planeta está sendo submetido. Essas influências, apesar de serem reais, elas sempre ocasionarão reações aos seres humanos. Reações que nós podemos dizer de forma positiva, ou com positivo nós queremos dizer de acordo com as intenções das irradiações aquarianas, dos planetas de Urano, Netuno e Plutão, que estão irradiando fortemente em nossa atmosfera, ou poderão ser negativas, quer dizer, em desacordo com a intenção dessas novas irradiações. Porque essas irradiações que estão adentrando o campo terrestre, elas fazem parte do plano ao qual nós estamos submetidos. A nossa criação não é à toa. Então, nós temos que executar algo, nós temos uma missão, uma tarefa como ser humano. E, para muitos, está claro que a tarefa não está em realizar nada aqui, ou construir nada aqui. Ele precisa construir algo que esteja de acordo com essas novas tendências. E uma reação negativa é uma reação que vai em desacordo. E a reação positiva é a que leva o ser humano a construir dentro de si mesmo esse elemento que ele perdeu na queda. Quer dizer, nós temos a oportunidade agora, bem mais efetiva do que no passado, de dar sequência à construção desse novo corpo mental. Porque sem ele, nós não temos como adentrar o novo período que virá. Nós tínhamos uma tarefa no período terrestre, no plano original. Não executamos. Caímos, nos desligamos. Chegamos novamente a um período terrestre nessa manifestação de queda, na qual nos é dada a oportunidade de reconstituir esse corpo
mental. Se não realizarmos essa tarefa nesses próximos séculos, né, virá uma nova era ou um novo período, o qual se requisita esse corpo mental. E quem não o construiu voltará novamente à origem, no sentido de começar desde um plano, da origem de um plano de Saturno, o plano de solar, lunar, e chegar a um novo período terrestre para que ele tenha uma nova oportunidade de se reconstituir. Então, de fato, a Terra está sendo submetida, não diria, a um processo de renovação. E não só a Terra, o ser humano. Porque o ser humano, ele tem como missão não só construir essa condição mental que ele precisa reconstituir, mas a partir daí, é a partir dessa reconstrução é que ele vai ter a sua verdadeira missão, que é colaborar, quer dizer, trabalhar em conjunto com essas forças para que as ondas de vida que estão atrás de nós, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, também possam ascender no processo evolutivo. Então, percebam que tudo depende do ser humano. Toda essa criação é feita para que ele possa ser reconstituído e possa passar a ser um trabalhador, um colaborador dentro desse plano que se tornará novamente evolutivo. Uma pergunta de Lardley Silva. Como uma escola espiritual se apresenta para o homem que decidiu reintegrar-se ao plano original? Cada pessoa estaria mais ligada a algumas escolas espirituais do que outras? Amigo, as escolas espirituais, elas sempre vão se apresentar em período, ao longo de toda a humanidade, ao longo de todo o tempo, sempre haverão oportunidades para que os seres humanos sejam reintegrados a esse plano. A todo momento, essa força, esse plano está sendo executado. Existem momentos que isso é mais restrito, vamos dizer, mais fechado, e existem momentos que essa manifestação das escolas espirituais são extremamente abertas, como um período que nós estamos vivendo agora. Mas há momentos que essa extensão, né, ela é menor. Isso em função da época que está sendo vivida, né, das irradiações cósmicas, enfim, de todo um plano que nós não temos assim uma consciência clara. Então, as escolas espirituais sempre existiram, com outros nomes, né? Aqui não vamos falar da roupagem, mas da essência, né? Então, ao ser humano sempre será dada a oportunidade de percorrer esse caminho de volta. E uma característica básica de qualquer escola espiritual é que o centro da sua atividade não é voltada para o ego. Ela não oferece nada de desenvolvimento de todas as características do ser humano material. Ela busca um ponto central no ser humano, que é a sua essência espiritual, que nós denominamos de protoátomo, ou semente Jesus, ou botão de rosa, flor de lótus. Então, o foco de trabalho de uma escola espiritual nunca será o nosso ego. Ela nunca vai nos engrandecer, nunca vai nos colocar num pedestal como se nós fôssemos o objetivo da criação. Ela vai sempre nos dizer que existe um foco espiritual que está latente e que é a partir desse foco, das forças que estão latentes naquela semente, que um novo desenvolvimento, que um processo de transformação completa do ser humano poderá, de fato, ser efetivado. Então, essa é uma característica básica de uma escola espiritual. O centro de atividade dela é o outro em nós. É o divino em nós que está latente. E as forças que poderão, a partir daí, serem revivificadas é que vão ser responsáveis
pela transformação do ser humano. E nós nos aproximamos de uma escola espiritual, qualquer ser humano, quando o estado de maturidade se apresenta. O que é o estado de maturidade? É aquele ser humano que percebeu que tudo que ele tem, que tudo que ele lutou na vida, esvai-se, ele não consegue segurar. Ele percebe que tudo é temporal, que tudo é vaidade, que tudo é presunção, e que por mais que ele lute por seus ideais, ele vê aquilo se tornar o seu oposto. Todo o bem que ele faz, por tudo que ele faça, ele não consegue eliminar a maldade dentro de si mesmo, em primeiro lugar. Então ele tem que perceber, não no mundo é mais fácil ou nos outros. Nos outros, então, é facílimo, né? Nós somos especialistas em ver defeitos nos outros, né? Mas é importante que ele veja dentro de si esse mal. Enquanto ele não enxergar, enquanto ele não sofrer dentro de si, enquanto ele não perceber o quão mal ele faz ao seu irmão, ou à sua irmã, ou ao reino animal, ou ao reino vegetal, enquanto ele não sentir essa dor, ele não está maduro. Quando ele sente essa dor, ele naturalmente ele é impulsionado a uma escola espiritual. Porque é como se fosse um magneto. Ele é atraído. Uma escola espiritual tem um campo de força. E todo aquele que se aproxima de uma escola espiritual não é por nenhuma característica da sua personalidade ou do seu eu, porque ele é muito intelectual, ou porque ele é muito artista, ou porque ele é muito religioso, ou é porque ele tem muita... Nada. Nada disso tem valor perante ao outro em nós. Não é por isso que nós nos aproximamos de uma escola espiritual. É somente quando esse sofrer, essa dor interior, guia-nos para cá. Lilian Feltrin pergunta: gostaria de saber quem criou o nosso corpo físico? Foi Deus? Lilian, essa é uma pergunta difícil. A Lilian pergunta: quem criou o corpo físico? Foi Deus? Vamos falar um pouco, e com certeza, Lilian, não vou poder lhe responder com todas as letras, porque eu não teria essa condição, né? Mas podemos dizer que dentro desse plano de emergência que foi criado para o ser humano, o corpo físico foi necessário em algum momento. E claro que esse plano é um plano que tem a sua origem no Criador. Porque, como o Criador não abandona as obras de suas mãos, e ele percebeu que vários de seus filhos se desligaram daquela condição, foi elaborado como que um plano de emergência. Um plano pelo qual ele poderia resgatar aqueles filhos perdidos. E dentro desse plano, foi criado a condição para que toda uma manifestação de vida, ou todo um habitat fosse criado, para que aqueles seres que se desligaram pudessem ter a oportunidade de fazer o processo de retorno. E, em algum momento desse processo, o corpo físico foi necessário. A divisão dos sexos foi necessário. Mas isso não pertence ao homem original. O homem original, divino, que não se desligou do plano, ele não conhece o corpo físico. Né? Não é necessário, ele está numa região muito mais etérica, numa condição muito mais sublime. O corpo físico, para nós, é uma carga pesada. Né? Mas é extremamente necessário. E sem ele, sem o corpo físico, a realização desse trabalho não tem o seu ápice. Nós não podemos começar, dar início ao trabalho, sem os 4 corpos. É preciso que nós estejamos com o corpo físico conscientes de tudo. Porque a nossa consciência é quádrupla. Os 4 corpos participam do nosso estado de consciência. E quando esse corpo físico perece, parte da nossa consciência também se perde. E aí ele já não tem mais a condição
de dar início a um processo de retorno. É preciso que esses outros corpos eles também se volatilizem, para que o microcosmo seja esvaziado e uma nova encarnação, uma nova oportunidade àquela entidade seja dada. E aí esses 4 corpos serão formados novamente, inclusive o corpo físico, para que essa oportunidade de fato seja dada. Os 4 corpos são o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental incompleto, né? E é esse que nós precisamos completar. Ok, Lilian? Boa noite a todos. Como o senhor falou, eu percebi que há a oportunidade de retornar ao plano original, mas eu gostaria de saber como se faz esse processo de transformação ao retorno, ao plano original. É um processo arbitrário? Que depende excessivamente apenas da gente, de nós? É um processo que depende essencialmente de cada ser humano, mas que na situação que nós estamos, na condição de queda que nós chegamos, todo esse ser, todo esse organismo, esses 4 corpos, eles estão extremamente desorganizados. Eles estão profundamente doentes. Então, antes de a gente fazer o processo de reintegração, nós precisamos dar uma geral nessa condição de desarmonia que nós estamos. Então, por isso, a necessidade hoje, e nem sempre foi assim, de auxílio de um campo espiritual coletivo. E por isso as escolas espirituais são formadas e são necessárias. Porque fora desse campo, fora do campo de força de um grupo que sustenta essa nossa condição e dá a força necessária para que essa reorganização seja feita, nós podemos, a partir daí, nos religar. E essa religação, ela é individual mesmo. Veja, uma escola espiritual, como campo coletivo, ela não é um fim em si mesmo. Ela não é a libertação. Ela não é a reintegração ao plano. Ela é uma ponte que vai nos ligar e dar a possibilidade de arrumar essa casa, que somos nós, porque a força do grupo revelou para esse campo uma série de condições que darão a oportunidade desse processo de regeneração ser feito. Eu vou dar uma pincelada rápida nisso. A força de Deus está presente, ela é onipresente, né? Então ela está aqui e agora em todos os lugares. Mas essa força, ela é uma força fundamental. Nós não estamos ligados a essa força com a estrutura que nós temos. Nós não temos a condição, como estamos hoje, de nos ligarmos. Nós pereceríamos imediatamente. Então nós temos que nos adequar a essa condição. Ela está presente, mas nós não temos nem vibração dessa força é tão alta que se nos ligássemos a ela diretamente, uma ligação consciente com ela. Ela tem uma ligação com a gente através de uma escola espiritual, através de um campo terrestre, mas diretamente, não. Né? Uma escola espiritual, ela é como que uma aproximação, adentramos a esse campo de força que é uma escola espiritual, que na verdade são vários campos vibracionais dessa força fundamental que é o Pai. É como se ela tivesse diversos níveis distintos, de tensões distintas e que vai nos aproximando paulatinamente. E por isso que nós falamos de um caminho, de uma senda, de um processo. Né? E essa aproximação nesse campo vai possibilitando a cada um de nós a trabalhar em si mesmo. O campo, ele nos dá as ferramentas para que nós trabalhemos. Não há, como a gente pode imaginar,
pelo fato de estarmos dentro de uma escola espiritual, que nós estamos reintegrados ao plano original. Não, amigos, infelizmente não é tão simples assim. O que uma escola espiritual nos oferece é um campo de trabalho. As ferramentas para que nós trabalhemos em nós mesmos. Se nós não trabalharmos dentro de um campo de uma escola espiritual e ficarmos aqui frequentando apenas, talvez o processo de cristalização, de afastamento, se torne mais intenso ainda. Porque o objetivo do campo é um. E se nós não trabalhamos com as forças que nos foram ofertadas pelo campo, ela tem uma atividade negativa sobre nós. Então é preferível que nós nos desliguemos desse campo. Porque por si só, esse trabalho não é realizado. Não sei se respondi à tua questão, mas com certeza será sempre um processo individual. Apesar de que feito num grupo. O Messias está fazendo uma observação que esse processo sempre vai depender de uma consciência. Sim, com certeza. É uma decisão consciente de cada um de nós. Se nós não tomarmos essa decisão, nada acontece. José Augusto Cavalcante, são 3 perguntas. O ser humano, ao nascer, viver nesse mundo e morrer, tendo sido uma pessoa boa, não evolui? Ao nascer, morrer e reencarnar, não vamos evoluindo até chegar ao ponto de irmos para um mundo melhor, como prega o Espiritismo? Qual a opinião da Rosa Cruz quanto à filosofia do Espiritismo? José Augusto, José né? Augusto. Obrigado pela pergunta e ela é bastante também pertinente. Porque há a ideia, né, a concepção de que o fato de nós praticarmos, como foi mencionado, a bondade, né, ou procurarmos ser cuidadosos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os outros, enfim, com tudo aquilo que vive, né, isso naturalmente nos levaria ao processo evolutivo. Na escola espiritual, nós dizemos que nós devemos ser bons, né? E com certeza nós temos que ter atenção com o outro, respeito, enfim. Todos esses valores são muito positivos e devemos de fato, mas eles não são suficientes para nos reintegrar ao processo evolutivo. Eles vão nos amadurecer, com certeza, porque ao trabalharmos com essa intenção, nós vamos perceber com o tempo as nossas limitações e que é preciso algo mais além da prática natural da bondade. Então, assim, sendo bem objetivo na resposta à tua pergunta, José Augusto, sim, devemos praticar a bondade. Porém, isso não é suficiente para que no processo de encarnações e encarnações isso leve naturalmente ao campo perfeito ou à vida melhor, ao campo de vida divina. Não. É preciso que essa transformação consciente se dê. É preciso que nós percebamos que mesmo os nossos atos bons não são suficientes para realizar todo esse processo de reestruturação que precisa ser feito dentro desse microcosmo, dentro desses 3 santuários que nós chamamos de cabeça, coração e ação. Então, precisa ser feito algo mais, Augusto. Infelizmente, a opinião de uma escola espiritual, como a da Rosa Cruz Áurea, é que essa é uma das etapas, mas ainda há algo a ser feito além da prática da bondade voluntária. Dele ainda também. Temos alguma ajuda do mundo espiritual ao decidirmos abandonar todas as religiões da Terra e seguir a escola espiritual, a Gnosis? O plano que foi concebido é um plano perfeito. Então, ao nos ligarmos a um plano de uma escola espiritual, todas as ferramentas e todas as condições são dadas para que esse processo
de realização se dê. Porém, é preciso nós termos claro que o mundo espiritual não está ligado conosco hoje. Nós não temos uma ligação efetiva, nós não temos uma influência direta do mundo espiritual. O ser humano, na atualidade, e isso é genérico, nós estamos falando de todos os seres humanos. Todos. Inclusive os que estão dentro de uma escola espiritual. E é por isso que nós estamos, porque percebemos que estamos desligados. É em busca dessa religação que nós chegamos a uma escola espiritual. Então, o primeiro ponto. Nós estamos desligados do plano espiritual. Nós estamos ligados a um processo de nascimento e morte, a um processo no qual nos leva a perceber esses limites e a ansiar por sair dele. Uma escola espiritual, é como nós comentamos, ela vai levar cada um de nós, cada um dos seus alunos, a uma aproximação desse campo espiritual. Até que chegue o momento que ele foi, de fato, religado. Toda a sua reestruturação aconteceu, todo o seu organismo físico, etérico, astral e mental sofreu uma revolução extremamente radical. Ele se tornou consciente da existência de todos esses planos e ele se religa ao plano espiritual e começa a participar, aí sim, como um colaborador, como nós citamos há pouco. E é claro que todas as forças do espírito estarão a seu favor, porque ele se religou de forma consciente e plena. Então, o campo de uma escola espiritual, ele existe e é mantido pela colaboração de todos aqueles que se reúnem em torno dos seus enviados, e é mantido também pelas fraternidades anteriores que existiram à manifestação, no caso aqui, por exemplo, da Rosa Cruz Áurea. Então, nós temos diversas fraternidades anteriores que nos auxiliam, que estão presentes de uma forma ou de outra, sustentando esse trabalho. Então, quando a gente fala de um processo espiritual, nós estamos falando de várias gradações, né? De vibrações distintas, e não de uma ligação direta com a condição espiritual. Porque realmente hoje, a condição que nós estamos é bastante distante, e qualquer ligação direta com a condição espiritual seria danoso, e não seria um auxílio para nós. Não sei se respondi à pergunta do amigo. Eu imagino que você esteja falando de um próximo de outro ser humano, né? Imagino que seja isso. E a nossa condição desses corpos, nós estamos sempre interagindo entre nós. E quando nós falamos, nós estamos criando. A fala é um potencial mágico do ser humano. E o ouvido também. Aquilo que nós ouvimos, ele pode, dentro de nós, ecoar, fazer ninho e produzir algo, porque a voz humana tem essa condição. Ou, às vezes, aquilo não interessa e aquilo é simplesmente descartado. Estou dando um exemplo da voz e do ouvido. Isso é a mesma coisa, gente, num processo distinto do que uma relação entre um casal que gera um bebê. É uma concepção. A fala, a voz e o ouvido é o macho e a fêmea. Então, há sempre uma influência nossa sobre os outros. Não há como nós não sofrermos influência um dos outros. As famílias que vivem na mesma casa, dormem no mesmo quarto, é claro que um tem influência sobre os corpos etéricos, astrais, estão unidos naquele lar. Né? Então há uma interseção de corpos.
e, naturalmente, há uma influência de uns sobre os outros. Como essa influência se dá, ou assim, se é benéfica, enfim, isso é uma questão, vamos dizer assim, kármica, né? Nada acontece ao acaso. Nós não somos unidos uns aos outros à toa, né? As famílias são famílias por algum motivo kármico que nós desconhecemos, mas tem ligações e tem pendências provavelmente para resolverem, né? Então aquilo é uma oportunidade que é dada ao ser humano de resgatar aquela pendência. Então, eu diria que, respondendo diretamente à tua pergunta, que há, de fato, uma influência, que esses campos se entrelaçam. Agora, isso não, nós não temos assim, elementos para dar detalhes, né? Não é algo que a gente, a não ser, né, existem magias naturais que podem fazer essa influência conscientemente, né? E interferir e intervir na vida do outro ser humano. Isso a gente sabe que é possível, desde que o outro se abra para isso, né? E há pessoas que se abrem para determinadas magias, né? Então, isso também é um processo de influência direcionado. São forças que você faz agir sobre outrem. Isso é um processo natural, bastante conhecido e que provavelmente muitos de vocês, pela pesquisa que já fizeram, devem conhecer. É isso. Felipe Benetti. A astrologia diz que eu devo vestir a personalidade que me é dada. No entanto, a Rosa Cruz fala sobre a transfiguração, que seria a morte do ego, morte dessa personalidade. Poderia me ajudar? Todos nós recebemos uma personalidade quando nascemos, é um ser, né? O ser humano, quando nasce, aquele corpinho, né, pequenininho, totalmente dependente, aparentemente inocente, né? E ele é naqueles primeiros momentos, de fato, né? Mas, com o tempo, aquele ser humano vai sendo formado. Ele vai ganhando um corpo etérico, porque ele tinha só um corpo físico, um corpo etérico. E depois ele ganha o corpo astral, e junto a esse corpo astral, ele ganha o que nós chamamos de o karma. E esse karma, ele traz todo o passado daquele ser humano, daquele microcosmo que estava, que já teve diversas encarnações. Então, o karma, quando chega ao ser humano daquela encarnação, ele transforma o ser humano. E vocês, e nós que já passamos por essa fase, na nossa adolescência, sabemos o quão difícil é essa fase, porque é nessa fase que boa parte do karma se estabelece. E tudo na vida do ser humano, daquele pequeno ser, muda. E aí ele se torna um ser extremamente diferente do que era há uns dias atrás, né? Isso cada vez mais cedo. E depois ele amadurece, ganha uma certa, um princípio mental, mas dentro daquela configuração kármica que foi dada pelo que o nosso amigo chamou da astrologia, pelas configurações zodiacais. Né? A nossa personalidade, ela basicamente é determinada pelo karma, com as características básicas que estão ligadas ao nosso sistema zodiacal. Realmente é assim. Essas características, elas não necessariamente são determinadas completamente pelo karma. O karma exerce uma grande influência, mas cada um de nós tem a possibilidade de mudar. Senão, não teríamos saída. Né? Se tudo fosse pré-determinado, não tínhamos nada a fazer. Então, há um livre-arbítrio. Há uma condição de amadurecimento desse ser humano onde ele pode intervir, sim, no karma. E é exatamente nesse ponto que uma escola espiritual vai dar a oportunidade dos seus alunos intervirem. O processo de uma escola espiritual vai ser um processo de remissão.
um processo de resgate. Ele tem que resgatar todas aquelas pendências, ele tem que viver dentro de si todas aquelas pendências. E, num determinado momento, criar as condições para revolucionar o que nós chamamos de morte do ego, ou morte da personalidade, como você se refere, não é dos nossos corpos, né? Mas da essência deles, da vitalidade que eles carregam, das energias que o vitalizam, da alma que os anima. Então, a morte da personalidade é a morte de toda aquela animação que foi gerada pelo karma. E ele vai ganhar uma nova animação ligada a uma nova alma e ao processo espiritual que está se refazendo. Então, ele ganha uma nova animação. Então, a transfiguração nada mais é do que o apagar de algumas luzes que vitalizam aquele corpo, de algumas energias que vitalizam aqueles corpos, e o reacender de outras forças que darão continuidade ao processo evolutivo daquele ser humano. Então, as duas coisas, elas acontecem no mesmo ser. Tanto a estruturação da personalidade, com a formação desses corpos, mas ele tem a liberdade, ele tem a possibilidade de fazer a transformação. E é isso que é o processo de transfiguração colocado pelas escolas espirituais. Acho que você teria uma pergunta, né? Você pode passar o microfone aqui para nosso amigo, por favor? Não sei se respondi ao amigo, mas depois ele tem a oportunidade de... Pois não. Boa noite. Tem uma coisa para mim que eu tenho muita dúvida, que é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, é o seguinte, eu sempre escuto falar, tipo uma teoria, que somos todos um, né? Aí, por outro lado, teve até esse questionamento dele de como é que fica, né, a evolução do todo e a nossa evolução individual. Eu pergunto, até que diz assim, se um sofre, eu também sofro, em virtude de ser uma coisa só. Então, eu pergunto, como fica? Adianta eu morrer de me esforçar para evoluir, se a gente é todo um, todos um? Assim, isso é meio confuso para mim, entendeu? Se o outro está fazendo o oposto do que eu estou fazendo, como fica essa evolução? É um pouco confuso isso para mim. Tem como assim esclarecer alguma coisa? Vou tentar, né? Vou tentar lhe dar algumas pistas, né? Mas com certeza essa resposta você vai obter dentro de você mesmo. É muito interessante essa sua colocação. Desculpa o seu nome? Cristiane. É muito interessante porque toda essa idealidade, né, dessa unidade, ela nos move, ela é muito interior. E nós sentimos, de alguma forma, que deve haver uma unidade de fato. Mas nós não podemos falar que na vida cotidiana existe uma unidade perfeita entre nós. Né? Não. Nós não nos relacionamos como irmãos, né? Nós não compreendemos ao outro como irmãos, assim, né? Como sendo de fato uma unidade. Na verdade, aqui o que a gente experimenta é uma separatividade. Né? Essa é uma sensação, acho que comum a todos nós. Porém, se fala do mundo perfeito, que é uma unidade. Se fala de uma gota voltar ao oceano, e o oceano representando o todo, e aí o homem ocidental, principalmente, pergunta, mas aí eu vou perder a minha individualidade? Eu vou deixar de ser o que eu sou? Esse é um conflito que o ser humano tem, né? Porque nós temos assim um apego muito forte àquilo que nós construímos, àquilo que nós somos, àquilo que nós fizemos, né? Aquilo que eu sou, as minhas características. Né? E, às vezes, isso entra em conflito com o outro. Às vezes, não, normalmente, sempre terão esses conflitos. Né? Então, como a gente integrar o nós como individualidade, né, a esse todo, a essa unidade que é Deus? Né? Como eu entendi que seria essa a sua confusão e que também
acho que é a de todos nós, né? Nós precisamos resolver esse problema. Eu poderia te dizer, Cristiane, que nesse processo de autoconhecimento pelo qual nós vamos passando ao longo que a vida vai nos impulsionando e dentro de um processo de uma escola espiritual, esse processo de autoconhecimento ele vai ser fundamental para que a gente possa começar a ter uma percepção mais clara de nós mesmos. Mas não uma percepção exterior, mas uma percepção interior da nossa essência, dos motivos e das forças que nos regem. A partir desse autoconhecimento, nós vamos perceber que são as forças que nos impulsionam que causam essa separatividade. Não é a nossa intenção, às vezes, fazer mal a alguém, ou causar dano a alguém ou a algo. Mas, às vezes, fazemos isso não intencionalmente, e às vezes sem nem mesmo perceber. Porque há forças dentro de nós, essas forças kármicas, que nos impulsionam e que determinam muitas de nossas ações. E essas ações, de um modo geral, são conflituosas. E isso nos deixa longe da unidade. A unidade poderá existir quando todo esse processo de impulsos advindos do subconsciente, de todo o passado kármico, ele seja transmutado. E a partir daí, dessa transmutação, nós estaremos nos ligando novamente a uma vitalidade que não é egocêntrica, que não é separada, que a separatividade está excluída. Mas isso é um processo. Isso não é algo que eu faço como um esforço mental. Nós não mudamos a vida por um processo mental, né? Isso é um esforço diário, isso é um trabalho diário dentro de um campo de força de uma escola espiritual. Porque se não tivermos esse auxílio, essas forças que nos impulsionam, elas dificilmente serão transmutadas, serão regeneradas. Então, para que a unidade volte a ser estabelecida, a nossa unidade com o aspecto espiritual, divino, da perfeição, é preciso que a separatividade que está estabelecida em nosso sistema seja dissolvida. Somente a partir daí nós teremos assim a capacidade de ter consciência do que de fato é a unidade. Até lá nós estaremos assim nesse conflito, porque realmente somos internamente impulsionados pelo nosso protoátomo, por essa centelha espiritual, a dizer: existe a unidade. Nós intuímos que a perfeição existe, que a humanidade, nesse sentido, ela é possível, né? Mas não encontramos isso no nosso dia a dia. Esse é o nosso conflito. É uma reflexão que eu estou fazendo aqui, Cristiane, não te respondendo necessariamente, mas tentando te dar alguns elementos para que a tua reflexão continue. Porque eu acredito que, sim, o processo de voltarmos a sermos unidade, a nos tornarmos uno com o todo, é a realização do próprio processo espiritual. Essa transmutação que nós precisamos realizar dentro de nós mesmos. É como que é uma revolução extremamente radical que é preciso nós fazermos. Precisamos do auxílio desse campo. É isso que eu poderia, nesse momento, te dizer, tá bom? José Castelhanos. Vou tentar pegar aqui porque é uma tradução do espanhol. Pois não. O consumo de remédio, que está entre aspas, né? Remédio antigo, como IAGE, deve ser o nome de um remédio, para alcançar o conhecimento de si mesmo e realizar o espiritual, o que é conseguido com esses métodos, dos quais muitas pessoas na Amazônia e os Andes têm em boa estima?
Ok, eu creio que eu desconheço os detalhes do processo, né? Que o nosso amigo está colocando, assim, a referência a algo exterior, uma substância, seja ela uma medicação, ou seja ela uma substância natural, uma raiz, enfim, né? Nós sabemos que hoje muitas dessas práticas são realizadas, né, de algo exterior que nós ingerimos e que poderá causar algumas transformações de nossa percepção, né, dos nossos 5 sentidos. Esses métodos, nos dias de hoje, pois não. O Newton está me colocando que essa palavra, esse remédio, poderia ser tratado como a yoga, né? Como um dos remédios antigos. Então, para os dias de hoje, amigo, a escola espiritual desaconselha completamente a utilização desse tipo de método. Porque devido à nossa grande distância em relação ao plano original, e a grande poluição, principalmente astral, do nosso campo astral, qualquer tentativa de usar métodos, eu vou chamar de externos, né, que estimulem os nossos sentidos no sentido de buscar a espiritualidade, está fadado a encontrar simulações no campo astral. O campo astral hoje ele é extremamente habitado, muito mais habitado do que o campo material, provavelmente. E a matéria astral, nós não manipulamos com o corpo material. Poucos de nós conhecem como se manipula uma matéria astral. E isso é uma magia. Do jeito que nós podemos pegar o barro e construir uma forma, dar forma, né, e criar um boneco ou construir uma casa, isso é uma espécie de magia, né? É uma construção. A matéria astral também está sujeita à manipulação e à criação de formas astrais. Para quem já desencarnou ou para quem faz exercícios de viagens astrais, isso poderá ser um método que ele domina. Porém, a manipulação dessas forças está circunscrita a esse plano material, a essa roda do nascer, do crescer e do morrer. Não há nenhuma espiritualidade na manipulação das forças do nosso campo astral. E é por isso que hoje a Rosa Cruz Aura não aconselha como método de pesquisa ou como método de se ligar novamente ao espírito, a utilização desse tipo de prática, seja ela qual for. Estou falando aqui até de forma mais genérica, né? Porque nós sabemos que vários grupos utilizam várias coisas, né? Existem chás, existem drogas, enfim, existem uma série, e isso com todas as boas intenções, né? Nós sabemos que aquela grande parte das pessoas que se envolvem com esses métodos são pesquisadores, são pessoas que estão buscando, de fato, um caminho espiritual. Mas a escola espiritual da Rosa Cruz Aura desaconselha terminantemente esses tipos de métodos, principalmente nos dias de hoje. Porque ele vai, provavelmente, ser iludido com uma criação astral. Amigos, se o campo material está poluído, e nós sabemos isso com clareza, e nós sabemos que o campo material é o de vibração mais lenta, é o último a ser acometido de alguma doença. Quando o corpo adoece, por exemplo, quando nós sentimos uma dor,
ou uma doença, os campos, os corpos astrais e etéricos já estão doentes. A manifestação física é a última a revelar. Então, se há poluição no campo material, façam ideia de como está a poluição nos campos sutis. Então, é desaconselhável qualquer método, vou chamar de ocultista, né, no sentido de manipulação dessas forças, como um caminho espiritual de libertação. Amigos, nós estamos com 1h30. Nós estamos à disposição. Né? Temos o tempo todo, mas não sei se os amigos estão cansados. Os amigos da sala virtual, se tiverem mais uma pergunta, então vamos fazer mais uma pergunta e depois nós encerramos. José Augusto Cavalcante, novamente. Não somos um espírito que sempre volta na reencarnação? Não é o mesmo espírito que reencarna? Ou ao morrer acaba tudo? Ao morrer, acaba tudo. Não existe nada de espiritual na nossa manifestação de vida. O que existe e que retorna é o microcosmo. Esse corpo, com os 4 corpos, físico, etérico, astral e mental, todos nasceram da terra e ao pó voltarão. Não há nada do que fique além das experiências que ficam gravadas no interior do microcosmo, que é o ser humano original que está em estado de queda. Nós, como personalidade, habitamos temporariamente essa esfera que nós chamamos de microcosmo, que é o homem original, só que em estado de queda. E aquilo que somos nós, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Completamente. Não há a menor reencarnação de nada. Não existe nada de espiritual que volta, porque nós não temos nada de espiritual. Nós estamos desligados do espírito. O microcosmo, sim, mas ele está latente, ele é um morto-vivo. Ele não tem consciência, a consciência é dessa personalidade. E é essa condição que nós temos que voltar a dar ao microcosmo. Na verdade, o microcosmo e a personalidade deveriam ser unos, né? Voltando à tua pergunta, Cristiano. Mas hoje eles não se enxergam. Por quê? Porque a personalidade, cada um de nós, é voltado para si mesmo. Nós só conhecemos a nós mesmos, a nossa família, ao nosso trabalho, a nossa condição, e queremos crescer, e queremos frutificar. E o microcosmo está lá aguardando uma oportunidade. Então, essa reintegração é entre esse ser que aqui está com o microcosmo. São 2 entidades em uma só que não se conversam hoje. E é preciso elas se enxergarem. Mas quem tem que dar esse passo é quem está com a consciência. É quem tem a vitalidade. E somos nós. O microcosmo, ele só aguarda. Ele está num estado completamente não manifestado. Aguardando o amadurecimento desse ser, que nós chamamos de eu, que tem um nome, tem uma identidade, e que ele perceba que é o outro que é o Filho de Deus, e que ele deve auxiliar nesse processo de reintegração. Então, só respondendo aí à pergunta do Augusto, não há nada de que reencarne e não há nada de espiritual, porque nós não somos seres espirituais. Além do microcosmo, que ele sim, ele reencarna e ganha uma nova personalidade, que é uma possibilidade a mais para que ele possa ser reintegrado ao plano original. Amigos, nós gostaríamos de encerrar, mas antes de encerrar, nós gostaríamos de dizer algumas palavras. Um contato como esse, ele não tem como responder todas as nossas perguntas e não é essa a sua intenção, né? É muito mais de que a gente possa dar, né, alguma pista, alguma ajuda no sentido da busca que cada um de nós pode fazer.
E a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea disponibiliza, além desses contatos, toda a sua literatura, que está gratuitamente para ser baixada no site da Rosa Cruz Áurea, www.rosacruzaurea.org.br. Todos vocês podem acessar esse site e ter o acesso a toda a literatura, a revistas que são publicadas pela escola, está lá praticamente todos, com exceção de alguns que têm direitos autorais, que não são publicações nossas, que nós não podemos deixar para download gratuito. Também temos cursos virtuais sobre a nossa filosofia, aqueles de vocês que queiram, por não ter possibilidade, às vezes, de estar numa sala presencial, como estamos aqui, podem fazer esses cursos. Existe uma série de alunos que se dispõem a conversarem, a dar uma dinâmica para que vocês possam dar continuidade a essa pesquisa. Para que em algum momento da vida de vocês, vocês decidam adentrar ou não adentrar a esse trabalho. No mais, amigos, muito obrigado. O nosso irmão Ponte está perguntando se tem um curso sem ser virtual. Existem essas palestras presenciais. Não precisa do curso. Aí a gente trata aqui mesmo. Então, amigos, nós gostaríamos de agradecer e de deixar à vontade vocês para uma próxima oportunidade nós estaremos. Teremos uma outra palestra como essa, virtual, no dia 28 de novembro, se não me engano, às 19 horas, mas será divulgada no Facebook, vocês poderão ter acesso, tá bom? Obrigado. Podemos encerrar.